Obrigado pela presença de todos, né? Hoje é uma ocasião muito especial para nós, né? Nossa Casa do Caminho fazendo 52 anos, né? Uma história longa, uma história abençoada pela espiritualidade, porque senão não estaríamos completando os 52 anos, né? Sinal de que nós estamos trabalhando, né, dentro da melhor maneira possível, levando o evangelho, levando o consolo a todos aqueles que procuram a Casa do Caminho, e estamos tendo o aval da espiritualidade amiga. E como não podia deixar de ser, neste momento também nós temos os nossos companheiros espirituais aqui conosco, e vamos então abraçando cada um deles, vamos serenando os nossos corações, nossas mentes, se quisermos podemos cerrar os nossos olhos e trazermos a doce e meiga imagem do nosso querido Mestre, o Mestre Jesus. O Mestre que nos estimula, que nos auxilia, nos ampara em todos os momentos. E com os corações gratos por mais esta oportunidade, dizemos: Senhor, obrigado por mais este dia, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui entre amigos, para trocarmos ideias, para aprendermos um pouco mais, para nós convivermos com esse pessoal tão maravilhoso que convive conosco fisicamente na Casa do Caminho e também pelas redes, com essa oportunidade maravilhosa. Que nós possamos todos, abençoados em nossos lares, termos um momento prazeroso na companhia dessas pessoas maravilhosas. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E nossa apresentação da nossa mestra, da nossa professora, né? Da nossa filósofa, de nossa comentarista. Quer dizer, eu vou falar só 3, porque senão acaba a live, tá? Entendeu? Pós-doutora em Filosofia Contemporânea pela USP, fundadora do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, comentarista do jornal Nova Era, às terças-feiras, junto com o Tarquínio, né, e o João Tomás, que é o trio de ouro, que eu sempre brinco, mas é a verdade mesmo, porque a qualidade do debate, dos assuntos ali é espetacular. E lembrá-los também que nós estamos gravando e vamos disponibilizar, né, nos sites da casa, no Facebook, no YouTube, para aqueles que não puderem assistir presentemente essa nossa live. E para a gente começar, Astrid, eu vou te provocar e ler uma frase aqui de Immanuel Kant, que diz o seguinte: o bem supremo só pode ser atingido pela união das pessoas num todo, em vista do mesmo fim, em ordem a um sistema de elementos bem preparados, na qual apenas e graças à sua unidade se pode realizar o bem moral supremo. Olha, agradeço aí a tua presença desde já e muita inspiração aí para todos. Muito obrigada, seu Salomão. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Eu, antes de mais nada, eu queria dizer que mais do que ter feito isso, meu currículo de estudo, hoje eu posso dizer que eu sou membro da Casa do Caminho, faço parte dessa casa muito querida, e saúdo todos vocês com alegria, parabenizo por mais esse evento, 52 anos de atividade, que não é pouco, né, gente? Meio século já. Então, eu agradeço de estar aí junto a vocês, comemorando, participando, espero trazer luzes, né? E trazendo esse momento tão rico, já abrindo com Kant assim, né? Seu Salomão, olha, o senhor caprichou aí na importância aí da nossa união em função de um objetivo maior, né? E isso nos faz lembrar uma máxima muito importante, que é a necessidade de nós nos congratularmos uns aos outros e agir, fazer da nossa ação uma máxima, como se fosse boa para todos, como se fosse algo universal. Então, nesse sentido, a união é um fator preponderante na vida do homem, mas não essa união afoita, né? Essa união sem espírito, mas é a união da alma, que reúne nós espíritas que estamos juntos
nesse processo, por que não dizer, de cura da humanidade. Eu sempre costumo dizer cura, porque a cura vem de dentro, a cura vem da alma, e a educação espírita cristã nos favorece nessa busca de interioridade. De sorte que é uma alegria compartilhar esse assunto que eu considero de suma importância para a humanidade, que é falarmos da moral cristã, da nossa forma de educarmos, né, dos nossos sucessos, da nossa compartilha, enfim, esse tema que é tão caro para nós espíritas. Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto aqui, né? Eu, apesar de ter feito aí magistério durante toda a minha vida, isso é um assunto que eu adoro realmente, é falar de educação, mas a educação cristã tem uma particularidade, não é uma simples educação, é uma educação que visa o amor profícuo. É uma educação que visa a alegria da alma. É uma educação que vem de dentro, não é só de fora. Ou diria, ela é tudo de dentro. Né? Não há simplesmente uma compreensão que não seja sentida, né? Que não seja tão significativa como o sentido do amor em cada um de nós. Eu vou me dedicar a falar essa palestra com o coração, né? Nada assim de grandes raciocínios, porque a educação da alma é um tema que não é fortuito, é um tema que faz parte da nossa ligação. Ligação, palavra maravilhosa, mágica, eu diria, que nos permite conduzir a alma para as alturas e gradativamente nos transformarmos por dentro. A cada dia que nós compartilhamos a nossa existência com esse sentimento que não é fortuito, mas é um sentimento necessário. O necessário, eu digo, que faz parte necessariamente da alma. Não é algo contingente, que pode acontecer, não pode acontecer, algo, às vezes sim, às vezes não. Não. Necessário é que faz parte da nossa essência. E nesse processo de trazer à luz da alma a verdade essencial, claro, importa a compreensão. A ética espírita é uma ética intelectualista, em que aprendemos a conhecer, a pensar por nós mesmos. Por aqui já começa a educação espírita. Pensar por nós mesmos. Isso é uma forma de autonomia. Então, o aprendizado verdadeiro é quando nós passamos a ser autônomos, a conhecer porque entendermos, e não simplesmente copiarmos, ou simplesmente imitarmos, ou agirmos segundo a ideia de outro, ou simplesmente temos uma crença que não entendemos, o que não deixa de ser louvável, mas não é completo. Então, a ética espírita implica em autonomia, mas uma autonomia que se dá a partir do conhecimento. Não é uma ética simplista. Ela envolve fervor, ela envolve luminosidade na alma. Então, cada vez que nós estamos juntos, essa unidade de que fala Kant, certamente que é uma realidade essencial, essa união intrínseca que, na verdade, já existe essa união em essência. Cristo já anunciou lá atrás a importância de nós vivenciarmos essa unidade, através daquela célebre passagem que ele diz que eu e o Pai somos um, né? Antes dele partir para a espiritualidade, ele já sabia tudo que ia acontecer com ele.
num determinado momento, ele para, faz uma prece e pede ao Pai que todos sejam um com ele, assim como ele é um com o Pai, que todos sejam um em mim. Isso é maravilhoso. É como se a última mensagem dele fosse essa, né? Eu realmente me emociono. A última mensagem dele fosse essa: sejamos um, né? Não abandonemos uns aos outros, né? Nós somos poucos e somos muitos. Poucos, porque a nossa família, na contingência, ela é uma família restrita. Ao mesmo tempo, somos muitos, porque a nossa família espiritual é muito mais ampla. Então, aproveitemos esses momentos em que nós estamos juntos a caminho para vivenciarmos essa unidade redentora que o Cristo já nos ensinou, né? Não sejamos exclusivistas, saibamos doar, mas doar de forma autônoma, de forma liberta, pensando sempre que nós somos luzes a caminho. A cada dia que passa, eu acho que vocês podem dizer comigo, a gente sente uma luz maior, não sente? A gente sente que a vida ela é cada vez mais benfazeja, porque a gente tende a acrescentar a si mesmo em cada momento, né? Isso é transformação. Isso é a educação da alma. Certamente, hoje nós somos muito mais do que nós éramos, né? Quando nós adentramos na doutrina, ou talvez até alguns séculos atrás, nós podemos dizer, sim, com galhardia, eu já passei por uma transformação e eu sinto isso em mim. Então, é um sentimento profícuo de luminosidade, é um sentimento que anima a alma. Como dizem os espíritos do Evangelho, é o espírito que vivifica, porque a alma é ânima é vida, animação, exercício íntimo, exercício de realização plena através do conhecimento. Mas não é um conhecimento fortuito, é o conhecimento da verdade essencial, tão cara para os espíritos, para Kardec e para cada um de nós. E essa questão da unidade, que o seu Salomão já exaltou, abrindo aí, né, o nosso tema, trazendo luzes para que caminhemos por aí. Essa questão da unidade é uma questão filosófica. Nós não podemos entender essa unidade simplesmente com questões, conceitos matemáticos, né, equações. É uma unidade em essência. É unidade que não se dissipa. É a unidade essente do Criador da alma. Efetivamente, a educação a que Cristo nos conduz é essa que vem de dentro. Educar para transformar. E eu costumo dizer, educar para sentir. Sentir. Eu tenho que o sentir é até uma forma de conhecimento, porque é uma experiência da alma que se agrega. E nós somos caminheiros em busca de luz. E nessa caminhada, nós temos essa essência luminosa, né, que, como diria o filósofo Bergson, jorra em abundância. Esse jorrar, esse transmitir, esse descerrar as portas do coração para sentir ao outro, sentir ao próximo, é uma forma de educação moral e religiosa. Eu não consigo desvincular a religiosidade da moralidade, embora sejam coisas diferentes. A moral implica na nossa conduta, na nossa relação com os demais, na vida em sociedade.
caminhamos com 2, 3, 5, 10 pessoas. A vida em sociedade é uma vida profícua, em que exige respeito uns pelos outros, respeito pelos direitos, né? Respeito, compreensão pelos demais. Né? Tudo isso faz parte da nossa conduta. Efetivamente, isso é educação moral. Respeito à pátria, respeito à lei, né? Ter civilidade, né? Enfim, é uma relação de uns para com os outros. É uma conduta na existência, na vida, que é pautada, porém, por uma luz maior. Essa luz é a vida recôncita da alma, a presença do Criador, como sendo a vida a mais autêntica, aonde reside o senso moral e, efetivamente, as leis soberanas, que são a lei da verdade, a lei de Deus, que é uma lei progressiva e que, em verdade, inspira os nossos momentos. Então, a educação moral, ela vem regada, né, por luzes, se é que pode-se falar assim, ela vem iluminada por luzes, né, e nos leva a transcender a cada dia. Então, a educação moral nos leva a caminhar com o próximo com êxito, né, com alegria, com respeito, mas também com uma sensibilidade que não é só nossa, porque para nós espíritas vem dessa fonte imanente, que é a fonte real, a fonte da verdade em si. Portanto, diria o mestre, sede perfeitos. Né? A perfeição está justamente nessa suscetibilidade de fazer o bem, de amar a partir dessa fonte imorredoura. Então, a educação moral e a educação espiritual caminham juntas. Né? Só que uma é fonte, uma é vida íntima, que vai aclarar a nossa conduta perante os demais. Mas a vida do ser, esse ser íntimo, que é o real em si. Em si significa, em filosofia, que o ser é, ele simplesmente é. Ele não deixa de ser, porque, segundo Agostinho, ele é a verdade essencial. Temos ainda a filosofia parmenítica, 6 séculos antes de Cristo, que já exaltou o ser. Nós estudamos isso no Instituto, né, no IF. O ser que é, enquanto ser, e que não deixa de ser, pois se deixasse de ser, ele não é. É uno, é pleno, é sempre presente, é eterno. Efetivamente, trazendo essa lucidez dos atributos do ser para o ser que nós descortinamos à luz do Espiritismo, nós percebemos que o ser de Deus é essa verdade essencial que não deixa de ser, mas que pede por se manifestar, porque é a nossa natureza. Então, educar para o amor é permitir que essa verdade essencial se manifeste. E nós caminhamos, né? Caminhamos juntos, temos luzes nessa jornada, temos alegria moral a cada dia por estarmos juntos. Tá? É o que eu sempre digo, aproveitemos enquanto estamos a caminho. Aproveitemos para amar junto. E assim nós vamos nos educando gradativamente, eu repito, para sentir. É como se a vida ela fosse nos oferecesse condições de manifestar o que nós somos por natureza, o que nós somos em essência, para nos adequarmos cada vez mais a essa vida íntima que é a vida de Deus em cada um de nós, e que o Espiritismo conceitua como sendo o Espírito da verdade, a essência da verdade, o ser que é na alma de todos. Claro, existe
o ser mais altaneiro, o Espírito da verdade em si, que é Jesus. E que nós, espíritas, tanto exaltamos, assim como as outras religiões. Mas a expressão nos leva a entender também que esse Espírito da verdade é o ser da verdade. É o ser da verdade que habita na totalidade. Então, como eu diria, somos caminheiros em busca dos céus, em busca da verdade altaneira, em busca da luz imorredora. E nós temos uma essência amorosa que precisa se realizar, que não prescreve, que é recôndita e não é, que é manifesta e não é, e que pede, embora oculta, para ser presente na nossa alma. Então, o que visa a educação? Ela visa adequar a este ser interno. Hoje nós temos a preocupação com a existência, né? A humanidade passa por tantos reveses, por tantos constrangimentos, né? Mas temos luzes assim mesmo. Temos luzes. Todos guardamos o senso moral na alma. Isso, de certa forma, nos felicita. Mas essa preocupação com a existência não deixa de existir. Por quê? Nós primamos pelo bem, primamos pela verdade, mas nem sempre conseguimos. Então, o homem chora, sofre, geme, a humanidade geme, né? Como diria Bergson, e não move uma palha para conhecer o Criador em si mesmo. O universo é uma máquina de deuses. Então, cabe a nós querer continuar vivendo tão somente, ou cumprir com essa função que Jesus já anunciaram, que é de ser deuses. Né? Não no sentido mítico, místico, só crença, mas no sentido religioso, filosófico. Somos potencialidades infinitas. Não somos simplesmente passageiros, transeuntes. Nós trazemos uma mensagem de vida na alma. E existir essa oportunidade bendita de manifestação. Nós possamos louvar ao Criador por essa existência tão luminosa, pelas oportunidades felizes de nos coadunarmos a essa essência que é, sim, a verdade essencial, mas que consiste na nossa destinação. E como eu diria, a preocupação com a existência hoje é grande, né? Somos um planeta ainda, comentamos hoje pela manhã, um planeta em guerras, eu, Tarquínio, João, falamos sobre essa situação toda, pelo que passa, né? Os países da Europa, e nós realmente lamentamos, mas nós sabemos que existe um caminho. Esse caminho, necessariamente, há de se manifestar, porque é o caminho real do nosso ser, que cedo ou tarde há de se manifestar plenamente. Então, nós todos estamos caminhando para nos educarmos. A existência é um modo de educação. E hoje, os filósofos altaneiros exaltam, né, o que é o existir. Porque o que é a facticidade, como diz Herculano, né, que consiste justamente nos fatos da nossa existência que nós não podemos mudar, né, mas devemos nos adequar a eles através da nossa escolha, escolher os nossos caminhos. E essa escolha é bendita na doutrina. Guardamos o livre-arbítrio, mas guardamos ainda o conceito de liberdade mais plena, que é a liberdade essencial, a liberdade de ser aquilo que somos, de fazer jorrar e manifestarmos-nos como seres essentes e não simplesmente como seres transeuntes. Aqui surge o papel altaneiro da intuição, que é um modo de rememorar a alma. Claro, não negamos a razão. A razão é um modo de conhecer, é um atributo da nossa alma, né? É também uma forma de nos redimirmos. Né? Então, são modos de conhecer que não se excluem, mas se complementam. Né? Um nos conduz a um caminho em busca do inteligível, em busca daquilo que nós podemos pensar, uma realidade mais ideal e não sensível, como já quisera Platão. E, ao mesmo tempo,
nós temos a importância dessa intuição que nos favorece a luz, não como uma mera adivinhação, né? Não como uma mera crença ou premonição, como alguns dizem. Aí o conceito é bastante amplo, né? Importa especificar se é para a doutrina, se é para a Bergson, se é para quem for, nós temos que ser muito coerentes nas nossas colocações. Do ponto de vista espírita, essa intuição é luminosa. Kardec já anunciara nos sinais dos tempos, né? Questionou qual seria justamente a nossa percepção diante dessa humanidade que já está no nosso planeta e esses que estão chegando agora, já inaugurando o planeta de regeneração. Qual a diferença, digamos assim, o limite entre essas duas civilizações? Né? E Kardec explica que essas novas gerações vêm marcadas pela intuição. São pessoas cada vez mais intuitivas que chegam. Portanto, a educação há de ser a partir da fonte. É isso que eu quero dizer. A educação há de ser primorosa, porque advém da alma. A alma que é geradora de luz, a alma que é geradora da verdade. E a intuição consiste nesse trazer de dentro, sentir por si e manifestar o absoluto, o ser essente na alma. Então, nós temos a nossa destinação, temos um caminho a seguir, né? E a cada dia, portanto, esse caminho é mais profícuo, é mais iluminado. A razão, não podemos dela prescindir, porque é ela que vai nos esclarecer o que é o ser, o que é a verdade, o que é a luz. Ela vai nos trazer o conceito, ela vai nos trazer o conceito de Deus, ela vai nos explicar os atributos do Criador. Mas junto com ela, importa trazer essa essência imortal, que é realmente a realeza do Senhor em cada um de nós. Então, devemos perscrutar na alma o sentido da nossa caminhada, adequando-nos a ela. Essa seria uma forma de educação. Fala-se muito no nosso meio de empirismo, racionalismo, né? Eu digo assim, no meio filosófico, que são correntes filosóficas. O empirismo exalta a nossa experiência sensorial. O racionalismo exalta as nossas ideias inotas. Então, no processo educativo, nós temos essa educação extrinsecista, digamos assim, essa que é extrínseca, que é algo que vem de fora e que, claro, nos leva ao aprendizado, é importantíssimo. Mas assim como nós temos o racionalismo que privilegia as ideias inatas, nós temos uma forma de empirismo superior, que é a vivência da luminosidade, ou seja, trazer o real de dentro. Uma educação, portanto, se dá em luzes, quando vem da alma, quando é um renovar de atitudes, um renovar de sentimentos, trazendo cada vez mais luzes, enxertando o momento presente, com esse passado ontológico, que é o ser real da alma. E assim nós caminhamos, e na graça de Deus vamos ser certeiros na nossa destinação, servindo a Jesus. Está aí a forma de educação mais sábia. Servir para sentir. Amar para trasladar, transcender. Iluminar para que a iluminação se faça em grupo. O que eu quero dizer? A necessidade de adequar os nossos sentimentos àquilo que nós somos em essência. Muito se fala em essência dos nossos dias, mas hoje se exalta mais a essência do homem, né? Que é a sua verdadeira natureza e que é louvável.
Mas, do ponto de vista espírita, essa essência é a essência do Criador, é a essência do divino, é a fonte inaudita, é a causa suprema. E André Luiz nos ensina, quando nós entramos na doutrina, nós nos atemos ao fenômeno, mas à medida que a nossa consciência vai conhecendo melhor o sentido do ser, do existir, nós passamos a buscar a causa, essa causa suprema em nós, cuja busca, portanto, vai aprimorar os efeitos. Ou seja, cuja busca vai permitir que a nossa mensagem seja de luz, que a nossa conduta seja elevada, né? Eu diria que até a espiritualidade ilumina a moralidade, né? Não é uma moral simplesmente consentânea, né, com respeito à lei, mas é algo que parte de dentro. Então, o autoconhecimento, que faz parte dessa educação, que tantos filósofos exaltaram, Sócrates, Agostinho e tantos outros, consiste em conhecer aquilo que nós somos na alma. Ai, mas eu possuo meus defeitos, eu isso, eu aquilo, eu não consigo reforma íntima. Ai, porque eu me sinto pequeno. Imagina, eu isso, eu aquilo. A gente não se admite que nós somos seres em luz. A gente não admite. Por que isso? Se alguém fala, olha, você é um espírito de luz, eu imagino, né? Existem aqueles que se sentem ofendidos, já me aconteceu isso. De exaltar uma pessoa luminosa como luz, ela realmente se sentiu como que, sei lá, constrangida. Né? O que nos ensina a doutrina? A conhecer as nossas potencialidades, aquilo que nós somos fortes, aquilo que nós somos luzes, e não aquilo que nós somos pequenos. Eu vou conhecer meus defeitos, eu vou buscar melhorar. Sim, isso é importante. Vou para isso, vou para aquilo, mas a renovação é mais do que isso. É um sentimento profícuo da alma que terá como consequência a superação dos nossos defeitos. O que eu quero dizer é uma educação de dentro para fora. É uma educação que vem da luminosidade. É uma educação que vem do alcance desse ser em si, como dizem os filósofos, que é o ser da alma, que é o ser real, que é o ser da verdadeira vida e que conhecemos pelo amor, pelo sentido da verdade. E assim caminhamos em dias cada vez mais luminosos. A educação espiritualista, portanto, implica em renovação contínua. Hoje, os homens exaltam a nossa essência como sendo um modo de realização. Há quem diga que a nossa existência precede a nossa essência, que é o pensamento do filósofo contemporâneo Sartre. Ele fala que a existência precede a essência, ou seja, nós surgimos no mundo e depois vamos nos aprimorando como seres essentes. A doutrina nos diz que essa essência antecede. Essa essência é luminosidade e que, olha, é uma realidade milenar, ou melhor, desde sempre, essa essência nos habita. E é ela que importa gerar. É a ela que importa adequar. Então, que nós sejamos realmente luzes a caminho. Agostinho escreveu uma obra maravilhosa, Confissões. Vocês já devem conhecer. Aonde ele traça a sua própria trajetória de autoconhecimento. Ele narra o quanto ele tinha uma mente, vivia uma realidade dispersiva. Dizia ele que estava fora da unidade. Isso incomodava.
até que ele se recompõe e traz luzes. E assim nós caminhamos, como diria ele, no tempo, na temporalidade, hoje, ontem, amanhã, né? O pretérito, o presente e o futuro. Né? O pretérito não existe mais, o futuro ainda não é. Ora, aonde o pretérito e o futuro? Né? Na alma. A alma é o presente do passado, a alma é o presente do futuro. Então, nós somos seres caminheiros de uma realidade fluente. Não existe ruptura. E com isso, todas as nossas vivências são agregadas. Nós somos uma memória imensa. E nós guardamos a memória do Criador, como sendo a fonte excelsa, a vida real, a qual Jesus se referia, falando de um reino superior. Claro que implica nas várias moradas. O que seriam essas várias moradas, se não níveis ontológicos na espiritualidade, de acordo com o nível de pureza, nível consciencial de cada um de nós, existem várias instâncias. Então, nós temos uma mediunidade que é intrínseca, porque somos medianeiros de várias instâncias existenciais. E sempre o seremos, porque sempre haverá instâncias superiores a nós. Efetivamente, nós tendemos também a trazer luzes para o mundo. A mediunidade é um fator de luminosidade, além de caridade, mas é um modo de conhecimento. E através dela, vieram os espíritos ensinar a questão da verdade essencial. E como eu diria, os níveis de memória, portanto, são vários. Existe a memória mais profunda, que é a memória do ser de Deus. Existe a memória de existências passadas. Existe a memória do presente, que é a que está mais próximo da nossa consciência atual. E viver consiste em relembrar. Assim como nós temos o Paráclito, né? Aquele que veio para relembrar o que foi dito, relembrar o que dissera Jesus. E a filosofia nos ensina a relembrar aquilo que nós somos na alma. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos luzes nessa caminhada. Não sejamos afoitos. Amemos como Jesus nos ensinou, a partir deste ser que não nos esmorece, porque é altivez, porque é o amor pleno, porque é o real. É o real que é oculto. Nós vivemos hoje um ceticismo extremo. Queremos ver, né? Exigimos sinais. As religiões hoje nos trazem diversidade de sinais, os chamados milagres, para que possamos crer de fato. Né? Mas não. A verdadeira crença está na concepção daquilo que é oculto, mas é real. Busquemos a causa, diz Kardec, mesmo que ela permaneça oculta. E a filosofia nos ensina que o oculto é o real. Vivemos o mundo das coisas que não nos satisfaz mais, porque é uma realidade passageira, né? Mas que nós saibamos, de alguma sorte, iluminar os nossos caminhos, buscando na fonte altaneira, mais uma vez, através do exercício da mediunidade. Aí vocês vão me perguntar, poxa, Astrid, mas o que é a mediunidade? Né? Pergunto a cada um de vocês, o que é a mediunidade? Licença. É mais um sentido, né? É mais um? Sentido. Porque nós temos os nossos sentidos que nós
percebemos o mundo material. É um Isso. sentido que possibilita que nós percebamos o mundo espiritual. Maravilha. Maravilha. Ou um canal, né, mestra? Um canal onde a conexão se efetiva, né? E quanto mais essa onda, esse canal é elevado, mais a gente se ilumina, né? Mais a gente se, né, engrandece diante da natureza. É verdade. Muito bem. Gostei de ouvir vocês, né? Vocês trouxeram luz aí para o nosso raciocínio. Então, a gente entende que a mediunidade é um fator de luz. A gente entende que nós somos medianeiros, né? Ser médium é ser mediador, né? Ser mediador. E somos mediadores, como eu disse, das várias instâncias existenciais. Mas existe uma mediunidade que é mais plena, que é a mediunidade direto da fonte, que Kardec exalta lá na Gênese. Sabe quando? Quando ele fala da visão de Deus. O Sr. Salomão já falou, é um sentido. Acho que o senhor captou o que eu ia falar, Sr. Salomão. É um sentido. Mas não é um sentido, digamos assim, sensível. Sentido sensível é ótimo, né? Estou sendo plenamente redundante. O que eu quero dizer? Não se trata de uma realidade simplesmente material, mas de um sentido espiritual, que é uma percepção da alma. E quanto mais nós nos sensibilizamos, mais felizes nós somos. O amor é o sentido maior, porque ele ilumina a alma por dentro. Viver em empatia é alegria moral. A gente ama e é feliz. Não tem graça a vida sem sensibilidade. A sensibilidade é o sal, é a luz. A sensibilidade é o que nutre. Já diria Leon Denis, signo filósofo espírita, nós não queremos mais saber das vibrações materiais. Nós queremos nos nutrir de vibrações morais, diz ele. Nós queremos alimentar a nossa alma com esse sentimento profícuo. Voltando à questão da educação, já não tem tanta graça, embora seja importante, o que vem de fora. O que nós queremos é sentir mais por dentro. Essa educação extrinsicista deve ser, portanto, revisada. Treinar o aluno, o assistido, a sentir. Aí o papel do educador, que é transmitir, mas não só palavras. O quão é importante vocês fazem isso na Casa do Caminho, com galhardia. Contagiar com amor. É assim que o plano espiritual nos educa. Maiormente nos dias de trabalho, de educação, de dedicação à causa, eles nos envolvem em luz. Então, esse contágio humano, ou melhor, esse contágio moral, faz parte da educação e da transformação. Então, não é mais educar só com palavras, mas esse sentido interno, esse significado amoroso, importa seja ele transmitido de forma simples. Não precisamos de grandes exaltações, mas abraçar com a alma, e certamente o assistido sentirá. Né? Claro, quando a gente conhece, consegue. Tem dias que são mais difíceis, mas essa há de ser a nossa busca de redenção. Educar para sentir. Educar para o amor. É um método em que implica não só a questão da razão, mas que implica a nossa vivência e a nossa
transmissão para os demais. Então, educar nos moldes cristãos, eu diria, visa trabalhar o nosso coração. Vejam, eu particularmente sou muito racional. Né? Exalto esse mundo inteligível de que falava Platão, mormente no mito da caverna. Né? Está aqui o Tarquínio estudioso, os diálogos de Platão. E o que nós temos nesse processo? Platão, ele narra a caminhada da humanidade no processo do conhecimento. Alguns estão ainda, ou talvez a maioria, envoltos num mundo meramente sensível, o mundo das coisas. Estão lá no fundo da caverna. Mas existem aqueles que já buscam uma luz maior. Eles querem enxergar com mais luminosidade e buscam já a existência, o mundo mesmo que das coisas, mas de forma razoável. Outros transcendem, vão além e percebem muito além dessa caverna que nós estamos, uma realidade transcendente, aonde estão as ideias verdadeiras, as ideias em si, aonde o sol é altaneiro e que simboliza o bem. Aqueles que saem conseguem vislumbrar o sol. E eles também portam o sol em si mesmos. O rumo, portanto, é a transcendência, é a mudança de olhar. Essa é a educação filosófica. A mudança de olhar. Não olhar simplesmente para o mundo das coisas, o mundo aparente, mas buscar a realidade essente, oculta, real. Para tanto, temos que nos educarmos. Então, essa transcendência de Platão nos convida a buscar no nosso íntimo essa realidade essencial que, para o nosso intelecto, ela surge em forma de ideias. O professor São Marcos, que, de certa forma, idealizou o curso de filosofia na Federação, né? Ele dizia que nós somos portadores de ideias imanentes, que são ideias guia, ideias que nos dirigem por dentro, né? Que justamente consistem neste senso moral, ou melhor, nesses vetores, como diz Herculano Pires. Herculano Pires diz, na nossa alma existem vetores, né, que apontam para o bem no sentido vertical, não horizontal. E essas ideias guia são reminiscências. Qual um quadro que já existe e que vai se formando na nossa existência por tênues pinceladas. O quadro já existe, mas não pronto e acabado. A ideia do autor permanece em nós. Precisamos captar a essência do autor na obra, através de um movimento da alma, através da nossa iluminação. Então, aqui nós temos a visão. E concluindo, falamos da Gênese, da visão de Deus, né? Falamos desse sentimento que é vida, né? Essa visão não é afoita, é uma visão que, sobretudo, os espíritos puros a possuem. A visão de Deus que Jesus já tem, que é a visão essencial, que é a percepção do Criador. Podemos conhecer a Deus? Podemos.
Eu fico muito triste quando se diz que não se pode conhecer a Deus. Não se pode raciocinar plenamente, porque os conceitos são limitados. Mas nós podemos ver a Deus por uma percepção da alma. Isso é a intuição. Essa é a destinação de todos. E Kardec já fala lá na Gênese. É interessante ele falar da Gênese, né? Ele fala do início de todas as coisas. Ele já, como que já fala do fim, porque o fim altaneiro dos espíritos iluminados é alcançar essa visão interior, através da educação filosófica, através da educação moral-cristã. É muito mais do que isso. É sentir na alma a cada dia mais. Convido vocês a essas luzes, que possamos aclarar os nossos caminhos, exaltando a divindade, entendendo, aceitando as potencialidades infinitas que nos constituem. Sejamos fortes, altaneiros, saibamos iluminar esse processo redentor a que estamos submetidos, através da alegria moral, através da alegria espiritual. Eu homenageio essa entidade, essa querida casa do caminho, que acolhe a tantos e com tantas luzes. Que esse sentimento profícuo seja cada vez mais altaneira. Que a luz da alma possa se irradiar cada vez mais para todos que buscam luzes nesta casa. E que nós possamos, juntos, enternecer os nossos corações, colocando-nos como servidores fiéis para o mundo maior, para os benfeitores e para Jesus. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso amigo Luiz, mestre Luiz, quer fazer uma perguntinha, pode ser? Por favor, me perdoe se eu me estendi um pouco. Não, Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, agradecer a palestra da Astrid, tão oportuna e tão esclarecedora. Mas eu gostaria quando se falou de intuição, eu entendi de duas maneiras. A intuição poderia ser entendida tanto como um aprendizado que vem dos espíritos superiores, como também o aprendizado que vem da própria lei que está imantada na consciência, conforme diria Kardec. Eu entendo que as duas versões seriam possíveis e até se conjugam. Então, eu queria saber sua opinião sobre isso. A intuição como revelação ou inspiração de espíritos superiores e como trabalho intelectual que faz brotar as leis que já estão em nós na consciência. Essa que é a pergunta. Sabe, seu João, eu me emociono quando eu falo dessas coisas, sabia? Eu sinto na alma, às vezes, uma luz assim, que me leva a crer que nós temos um sentimento muito forte do Criador dentro de nós. Isso é certa percepção que nós temos como sensibilidade e que nos faculta luzes. Às vezes, seu João, é um pouco difícil nós separarmos o que é uma coisa e o que é outra. Luiz, Astrid, é Luiz. Ah, mas está escrito seu João aqui. Mas não é Luiz. Não, tudo bem, mas é Luiz. Mas eu aceito o João também, não há problema. Fica à vontade, viu? Me perdoa. Nós temos São Luís e São João, tanto faz. É só para te provocar, viu, Astrid? Eu me atrapalhei com essa mensagem aqui. Então, seu Luiz, como eu diria, é um sentimento de unidade, que é difícil dividir. Olha, daqui até aqui é entidade, daqui até aqui sou eu, né? Porque é uma unidade. A gente sabe que está sendo incluído quando o sentimento é mais forte do que a gente. Isso, do ponto de vista mediúnico. Do ponto de vista da filosofia, a intuição é essa faculdade de lembrarmos a imanência, de trazermos luz a partir da imanência
de Deus em nós. Eu diria que são dois conceitos, embora precisos, merecem ser respeitados, mas que na vivência não se sabe dizer exatamente se eu estou manifestando a essência do Criador, que é plenamente possível em vários níveis, ou se eu estou também trazendo luzes a partir dos benfeitores que atuam sobre nós. E aí, claro, existem vários níveis de percepção, né? Existem várias formas de se abordar a mensagem, o que não é uma coisa muito simples, porque por ser uma percepção da alma, por vezes nós temos dificuldade de traduzir em palavras. Mas são realidades distintas. Uma é a intuição da imanência, e o outro é a intuição por meio dos benfeitores espirituais. Eu acredito que a visão de Deus a que Kardec se refere seja a visão direta do Criador em si. Embora o plano espiritual seja continuamente atuante. Perdoa, seu Luiz. Perdoa, doutor. Não, quem gerou o engano fui eu no nome, mas fica à vontade, por favor. Agradeço. E já que estou aqui, só vou fazer mais uma observação. Quando se falou que a educação ela é um movimento eminentemente de dentro para fora, não é isso? Se não me engano, foi a sua afirmação, que eu concordo. Na verdade, também me ocorre que a educação pode vir de fora para dentro, não só na maneira de você falar ou discursar, mas existe um grande elemento na vida da comunidade espírita ou dos homens, que é o exemplo. Quantas vezes a gente está no ambiente e alguém nem precisa falar sobre o que é caridade, ela simplesmente faz um gesto de caridade e isso serve como um aprendizado quase que indelével na nossa vida. Então, eu só queria sugerir que, de fato, a educação, eu entendo que ela é, de fato, um trabalho interno, que tenha que se projetar ao mundo, mas há vários elementos do mundo que também nos alimentam, e eu destacaria esse exemplo que tantas pessoas manifestam na sua vida diária, ajudando, colaborando, visitando um enfermo, e isso traz também elementos para nós de educação. Eu só queria ter essa observação. Olha, seu Luiz, seu nome aqui aparece como João Persona, não sei porquê, mas tudo bem. O que é importante? Eu ia até falar isso, mas eu me dissipou, o senhor agora me lembrou. Quando nós falamos assim de educação e autoconhecimento, existe o conhecimento do mundo, que é importante na nossa vivência, claro, estamos no mundo. Existe o autoconhecimento. Na verdade, eles não se excluem. O conhecimento do mundo é o exterior. E o autoconhecimento, claro, é da minha essência, da minha interioridade. Mas existe um pensador Goethe, alemão, romântico, que diz o seguinte: o homem se conhece no mundo e conhece o mundo dentro de si. Ou seja, os dois caminham juntos, tanto essa educação esteticista quanto essa educação intrinsecista, digamos assim, que parte da nossa imanente. Não se exclui. Agora, o que nós não podemos é sermos também, pensar tão somente na nossa realidade, ao ponto de sermos narcisistas, né? Como não podemos também pensar só voltados para o mundo, para o exterior, porque permaneceríamos também alienados. Então, percebe? É uma conjugação. Eu concordo com o senhor que os dois são importantes. Astrid, o Marcos Teles, mais conhecido como Edil, que ele está usando o computador de outra pessoa, é Marcos Teles, mas na verdade o nome dele é Edil. São todos artistas, viu, mestre? Nós estamos querendo enganar você, Astrid. Estou vendo, viu, Edil? É que assim, esse que vocês estavam falando sobre educação externa, educação interna,
eu acho que bate muito com o que você falou sobre a nossa conquista da autonomia. Porque quando eu consigo conjugar, né, todo esse conhecimento externo, essa educação externa, e acredito que potencializa aquilo que eu já tenho de conhecimento meu, a minha educação própria, da conquista da minha alma, eu conquisto essa autonomia, que eu já não me deixo mais seguir por um guru, mas eu sigo aquilo que eu já concluí de verdade, de tudo isso que eu estou ouvindo, de tudo isso que eu estou vendo. Eu gostei muito desse conceito, isso mexeu comigo, assim, de você realmente ser autônomo. Aí sim, você está sendo verdadeiramente, você está sendo até mesmo um educador, né? Porque você está mostrando que absorveu o conhecimento, que está vivenciando esse conhecimento, enriquecendo o teu próprio comportamento. Eu gostei desse conceito de autonomia. Que legal, Edil. É importante, e a doutrina prega isso, né? Autonomia moral, autonomia do ponto de vista do conhecimento, ético, gnoseológico, isso é muito importante, tá? Agora, a doutrina, ela centraliza, digamos assim, a evolução no papel do sujeito. Embora exista a providência divina, né, que é inegável, mas o papel do sujeito é importante. Senão cairíamos num panteísmo, né, e não explicaria muita coisa, e tiraria a importância do sujeito que se faz, que se constrói a partir de si mesmo, tendo, portanto, o seu esforço, o seu mérito e a sua consequente iluminação. Então, eu acho isso um conceito fundamental em vários níveis. É interessante, né, Astrid, porque existem alguns pensadores, alguns pedagogos que falam que o conhecimento já está na pessoa, já é existente, já é pré-existente, né? Sim, mas aí nós não podemos dizer que o conhecimento está lá pronto e acabado. Isso não existe, né? O que existe é uma potência de razão, né? Nós temos uma potência de intelecto que conhece e vai desvelando de si mesmo essa verdade essencial. Sócrates lá atrás já falava, qualquer um poderia conhecer, e justamente o que ele trabalhava é tirar do indivíduo, né, a realidade, e não simplesmente introjetar. Então, educar, é uma coisa que eu esqueci de falar também, educar não é introjetar, educar, de fato, é tirar de dentro do indivíduo. É isso que Jesus buscava, né? Isso é maravilhoso. Educere é tirar de dentro, né? Não pôr. Por isso que essa educação só conteudista, né, é louvável, claro, mas não se basta. Porque quando o indivíduo tira de si, permanece nele como uma qualidade intrínseca para sempre, e ele se refina cada vez mais. Né? Então, isso, eu digo, é um processo de cura, porque ele vai tirando de si mesmo e se torna mais pleno a partir da sua própria substância, e não com algo que vem de fora. E não permanece se ele realmente não aderiu a uma causa, se não tem o assentimento da razão. Olha, vocês estão ótimos, eu estou adorando ouvir vocês, seu Salomão está ótimo. Você vê que você deixou uma herança muito boa para nós lá, hein? Você percebeu, né? Você percebeu, né? Você percebeu, né? Nada, vocês já estão meio de filósofos aí. Né? Eu tava lembrando de Immanuel Kant aqui, quando eu citei ele, que ele também nos convida a todo momento na vida, na nossa experiência, na nossa conduta, para que cada passo que fizéssemos, para cada exemplo que demonstrássemos, poderia se tornar uma lei natural. Olha só o convite do cara para nós, hein? Você acha que é possível, Astrid? É o que eu disse logo no início, né? Age de forma que a tua ação seja uma lei universal, uma máxima universal, né? Que nos lembra o mandamento do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, agir, ter uma conduta, né, que seja como lei para todos. Né? Além de exemplo, claro, que seja como lei. Então, essa é a parte prática da nossa razão, que é uma razão voltada para a ética, né? É uma razão moral que implica em ação, e não só em raciocínios.
E, de certa forma, é isso que a doutrina nos ensina. Existe uma razão imanente que alimenta o intelecto, mas existe uma razão que é esse senso moral também, que se manifesta na prática. Né? Então, é maravilhoso isso tudo. É maravilhoso. Kant é maravilhoso. Quem é bom nisso é o Tarquínio, que está aqui quietinho. Então, por isso, eu estou provocando para ver se ele consegue, viu, te abrir o áudio e falar. Pois é. Então, está quietinho aí. Está quietinho. Hoje eu estou aqui só para ouvir, não para falar. Tá bom, tá bom. Está perdoado dessa vez, né, Rodrigo? A gente aceita temporariamente, porque vai chegar a vez dele agora em novembro, que eu já estou sabendo, viu? Então, ele está chegando aí daqui a um mês, mais ou menos, né? É verdade. Final de novembro, que todos já estão convidados. 26 de novembro, às 10 horas. 26 de novembro, isso, Jaime, exatamente. Isso. Olha, me coloco à disposição de vocês, fico aqui para a gente filosofar aí à vontade, né? Certo. Cristina, você vai comentar alguma coisa, Cristina? Está fechado o áudio, Cris. Desculpa, estava desligado. Não, estou aqui filosofando, estou aqui introspectivamente pensando em tudo aquilo que foi falado e achei sensacional. Acho não, tenho certeza. O que a Astrid falou e é verdade. Esse mundo que a gente está hoje é muito intuitivo. Muitas coisas acontecem e nos auxiliam através da nossa intuição. É uma coisa que eu sinto no dia a dia. E eu me identifiquei com esse comentário da Astrid. Que bom, que bom. Sinal que você está no caminho certo, né, Cristina? Você já sente isso é maravilhoso. Né? Não é uma coisa assim fortuita, sensível. É um significado diferente, que quem tem sabe como é. Né? É maravilhoso, é muito lindo. É um sentido espiritual da existência. Eu vejo assim. Perfeito. Bem-vindo, Jean. Muito obrigado, Astrid. A sua aula realmente é uma aula magna, né? Diríamos que faz a gente rememorizar todo o sentido e como a gente tem se educado desde a infância. Enquanto você falava, né, eu ia rememorizando os professores que eu tive na minha vida, as primeiras pedaladas, os primeiros mergulhos, braçada na piscina. E eu gostaria de fazer aqui não sei se é uma pergunta ou uma provocação, dessa potencialidade que já nos foram feitados, esse conhecimento do mundo, com essa linda palavra que você falou, né, a imanência que vem de dentro, essa alma, essa grande existência que existe dentro do nosso coração, que nos move todos os sentidos, o olfato, a visão, o tatear, né, enfim, paladar, enfim. Tudo isso é que nos dá a razão de a gente perceber dessa potencialidade que você colocou, né? Eu não duvido de forma alguma da criação de Deus, essa coisa tão linda que está ao nosso redor. Mas muitas vezes, professora Astrid, nós congelamos essa potencialidade e aí a gente acaba valorizando muito mais a escuridão, né? A gente reclama muito da vida. Eu estou falando de mim um pouco, tá? Mais de mim do que de outras pessoas. Parece que o mundo fica mais escuro e menos colorido, né? E o que acontece, né? A gente é mergulhado, sobretudo nessa última década, de guerras, da intolerância, do ódio, da propaganda, de que você precisa mais odiar do que amar o outro. E a gente vai sendo engolido por essas campanhas, por essa perda de essência, desse sentido que deveria nos mover um ser mais amoroso. Eu queria que você falasse um pouco mais desse contexto, de como a gente pode, eu acho que você já deu várias pistas, né?
desse descongelamento, dessa potencialidade que está muito mais adormecida e que a gente praticamente mais retrocede do que avança nesse processo de autoconhecimento. Não sei se eu consegui ser claro para que você pudesse mergulhar um pouco mais aí nessa preocupação que eu tenho de ver esse mundo mais triste, das pessoas atacando muito mais do que promovendo o amor e o conhecimento que já está aí. Não precisa nem dizer o quanto Cristo já nos deixou esse ensino como prova de que é possível a gente construir um mundo melhor. Jean, dissipa esse sentimento do qual você está falando. Dissipa. Você é portador de uma luminosidade inaudita. Você tem uma riqueza espiritual dentro de você. Não se deixe abater por questões circunstanciais. Aliás, Herculano nos ensina isso. A gente sabe que as circunstâncias fazem parte da nossa existência no nosso mundo, mas a gente não deve esmorecer, não deve se deixar cair pelo sentimento do outro. Eu não posso mudar o sentimento do outro, mas eu posso conviver com a minha luminosidade, né? Então, essa busca de interioridade significa fortalecimento. Quanto mais eu manifesto esse ser essente em mim, mais eu me fortaleço. E isso é cura. Então, não se deixe, jamais diga que eu estou triste, jamais diga que eu não posso. Não é isso que o Espiritismo prega. O Espiritismo nos ensina a ser fortes, não a nos sentirmos pequenos. Jesus não quer que a gente se sinta pequeno. Ele quer que a gente se sinta forte. A mensagem dele o tempo todo foi: sois deuses, sois pau da terra, sois um, né? Sois a divindade, tendes bom ânimo. Essa foi a mensagem dele. Então, que nós sejamos realmente altaneiros. Vamos parar com essa coisa de planeta sofredor, que nós sofremos, né? Desgraça, isso aqui. Não. Não nos deixemos abater por esses pensamentos. E tem outra. Nós não estamos aqui para sofrer, como pregam alguns. O Pai não quer isso. Punir para sofrer, absolutamente. Nós somos aqui caminheiros em busca de iluminação, em busca de altivez. Que bom que estamos juntos para sermos mais felizes. Nós, na escola, não estamos na escola para sofrer, mas para termos um aprendizado cada vez mais profícuo. Sejamos firmes na nossa conduta. Busquemos na prece a nossa elevação. Saibamos nos dignificar e não nos sentir pequeno. Jesus, em nenhum momento, se fez pequeno. Muito pelo contrário. Ele se dizia Deus. Não entendiam, mas ele foi portentoso até o final. Não entenderam. Acharam que era uma afronta as coisas que ele falava. Mas ele foi firme. Portanto, não temamos em sermos fortes, acreditar na nossa capacidade. Não sejamos hesitantes. Mudemos a nossa forma de proceder, né? Então, uma coisa é a gente, se necessário, se arrepender. Outra coisa é se sentir pequeno. A doutrina não ensina isso, né? Não ensina isso. Às vezes, queremos ser humildes, sentimos pequenos. Não é essa a mensagem. Ser humilde é não querer ser mais do que o outro, mas não se sentir pequeno, fraco, debilitado. Não é isso humildade, né? Então, eu realmente trago essa mensagem para todos. Sejamos firmes a partir desse sentimento profícuo que nos habita a alma. Desvelemos, busquemos, construamos e jamais nos admitamos como pequenos e fracos. Somos portentosos. É isso que ensina o Espiritismo. É a potência infinita do amor e da verdade que nos habita. Me perdoe, João, eu falo isso para todos, né? Eu falo isso para todos. Não, Graças obrigado. a Deus, eu que agradeço aí. Um minuto, Salomão, mas eu coloquei isso, não é porque eu estou me sentindo assim, não, tá, Astrid? É que a corrente tem ido mais para o lado negativo do que para o positivo. E às vezes a gente, não gosto de usar a palavra policiar, mas se a gente não vigiar
como a gente interage com isso, a gente às vezes mergulha, né? Mas É uma, obrigado, viu? Obrigado, Astrid. é uma grande verdade que você falou, Jean. Eu entendo. Perfeito. E quando, no começo da nossa conversa, eu trouxe a palavra unidade, eu quis e lembrei também do Espírito da Verdade, né? O Espírito da Verdade, ele veio ao mundo com uma pleiade, né? Como um conjunto, um grupo que trouxeram as luzes para nós, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão da Sim. nossa realidade. Então, eu estou aqui fazendo uma analogia para também convidar a todos os que estão presentes e aos ausentes que essa união, essa unidade, ela é fundamental para o resultado do trabalho, né? Bormente, como diz você, mestra, numa fase pós-pandêmica, né? Numa fase pós-pandêmica. Então, a unidade de pensamento, a união fraternal, a unicidade do objetivo e da tarefa se torna praticamente fundamental para todos nós, né? A Astrid saiu, Salomão. Saiu. Saiu, acho que ela volta. Ela volta, daqui a pouco ela volta. Alguém mais quer, enquanto isso, fazer algum comentário para a gente ir para o encerramento? Eu achei muito interessante quando ela fala da questão do ser existente, né? Aquele que existe de fato. E que eu entendo como ser existente é aquele que está atento de que a própria existência não é simplesmente para um deleite momentâneo no planeta terreno e é simplesmente para atender às nossas necessidades materiais, né? É aquele que desperta para a evolução moral tão necessária, né? Haja visto que muitos que não têm esse sentimento, que acabam sendo seres que vão, vamos dizer assim, vão seguindo a vida, né, sem muito questionamento, né, muitas vezes sentem um tremendo vazio. É, Você verdade. estava falando, Astrid, que achei muito interessante a gente meditar nessa questão do ser existente, né? O ser existente é aquele que existe de fato, né, que tem consciência dessa existência e da necessidade de não viver, vamos dizer assim, no modo automático, né? Haja visto que muitas das vezes chegam para a gente, né, em busca de auxílio nas casas espíritas, porque sentem um tremendo vazio, né? Justamente porque vivenciam de forma automática e não compreendem a vida dessa forma mais ampla, né? Que é bom a gente compreender. Você se valeu de um conceito agora muito importante, que é essa questão do existente, né? Herculano Pires exalta o existente e o interexistente, mas a consciência de si nos permite uma consciência do mundo, da nossa existência, não é? Do nosso porvir. Então, não é simplesmente um viver, mas é um existir como aquele que se sabe, né? Nesse consiste a verdadeira subjetividade. E daí, o decorrente conceito de interexistente, né? Que seria aquele existente em vários planos. Mas o que é importante nisso tudo? Realmente a nossa consciência da existência, né? É isso que Herculano nos conduz. Às vezes me faz pensar que Herculano pensa em Descartes, né? Eu penso, logo existo, ou seja, a consciência da minha subjetividade advém do fato de eu ser um ser pensante, né? Isso é maravilhoso também. Perfeito, perfeito. Mais alguém para a gente ir para o encerramento? Tem um profeta lá muito sério, não sei o que ele está pensando. Está quietinho, viu, Salomão? Está quietinho, eu não sei não, me viu? ajudar aqui, ele fica lá. Onde a gente pergunta para ele, viu? Pode deixar. Verdade. Exatamente. Da próxima eu já vou deixar umas 10 perguntas aqui para ele responder também, viu, mestre? Eu ajudo, pode deixar. Talvez dizer que essa palavra existência, não é? Ela é uma palavra contemporânea, né? E ela talvez signifique esse ex do existir, significa de dentro para fora, não é? E esse sistere significa de pé, estar de pé. Então, etimologicamente, a palavra existere significa
é exatamente aquele que saiu das mãos do Pai, de dentro para fora, né? E agora tem de caminhar com os seus próprios pés, né? Aí todos os conceitos se adequam, né? A autonomia, tal. Mas, se me permitem, eu acho, sem querer discordar da Astrid, eu acho que o conceito de existência está mais para Heidegger, está mais para Sartre, que ela também conhece, né? Principalmente o Sartre ela conhece. E que, portanto, era preciso somar, para ficar legal, precisaria acrescentar o conceito de autenticidade. Autenticidade, quer dizer, é a diferença que o Heidegger faz, né? Uma vida autêntica, né? E essa autenticidade, nesta autenticidade, entraria, inclusive, o conceito que a Astrid conhece também, de ser para a morte, né? Quer dizer, autêntico é aquele que sabe que vai morrer, né? Que sabe que e aceita o seu ser para nós. Mas isso é um papo longo, né? E eu não quero agora aqui perturbar vocês, e muito menos atrapalhar com a fala da Astrid. Mas fica essa dica, né? A existência pensada dessa forma, ela não é uma qualidade, sabe? Vocês estão vendo a existência como uma qualidade. E a existência não é qualidade. A existência é o ser do homem. Não é uma qualidade. É o que o homem é essencialmente. Agora, ele pulando desdobra esse conceito em interexistência também, né? Mas isso seria um curso de meses, né, Astrid? Que você daria, porque eu estou fora. Parei aqui. Viu só? Viu só? Estou vendo. Mas é um conceito essencial para o nosso vir a ser, porque é a consciência de si no mundo, né? Nós não somos apenas viventes, nós somos seres conscientes, né? Nesse sentido. Agora, realmente, Heidegger fala dessa autenticidade, e uma coisa só que eu gostaria de comentar, Tarquínio, que você também me fez lembrar agora, essa questão da educação espírita, né? Que é uma educação, na verdade, para a vida, né? Porque para nós é vida que continua. Então, eu diria que até educação para a verdadeira vida, né? Aí é um conceito diferente, né? Embora também Herculano aborde esse tema, educação para a morte, mas nós sabemos o significado disso tudo. Enfim, esses diálogos são muito ricos, né? É muito importante a gente estabelecer essas trocas com os filósofos. Não perca, no mês que vem tem o capítulo 2, certo? Todos combinados? Todos aí capítulo anotados, 2, aí agendados? A vingança. É a vingança. Está que nem novela, vai ter o capítulo 2, viu? Olha, minha gente, vocês sabem que é uma satisfação, um contentamento, uma alegria de tê-los conosco. Vocês já sabem, né? Não precisa falar. Então, a nossa eterna gratidão pela disponibilidade de estarmos aqui conversando, brincando, aprendendo, comemorando, e isso é que nos faz, né? Essa humanidade aflorar. Porque aquele que tem a humanidade naquele índice desejado, ele vai se, né, sensibilizar com o outro, ele vai cuidar do outro, ele vai, né, ser mais afetuoso com o outro. E essa é a proposta nossa, né? Aprender a ser útil para também buscar a nossa autotransformação. Isso é o nosso desejo para todos nós, a nossa eterna gratidão, mais uma vez, para todos os presentes, que todos saímos hoje iluminados, né? Todos saímos iluminados, por isso que a gente já brincou, não perca o mês que vem, vai ter a live do Tarquínio e do João Tomás, e todos já estão convidados para vir aqui assimilar, né? Aproveitar esse alimento tão rico para nossas almas, né? Muito obrigado mesmo do nosso coração e a todos os presentes. Mestra Astrid Saeg, você já está convidada para 2023, tá? Assim, não só uma vez por ano, agora vai ter uma sequência mais presente aí, tá? Com certeza, com muito prazer, com muita alegria.
Eu Com que certeza. agradeço por estar entre vocês, viu? Perfeito. Obrigado, meu bem. Obrigado. Bom, E queria convidar, então, o nosso mestre Luiz para fazer a prece de encerramento. Então, pensando nesse encerramento, eu me recordei de uma lição recente que lemos no livro Ação e Reação, de André Luiz, o capítulo 16, chamado Débito Aliviado. É um momento em que Druso, após fazer uma intervenção amorosa, né, junto a um encarnado, ele lembra da grandeza de Jesus e do Pai. E eu vou, então, ler o que consta exatamente a locução do personagem, que não, o personagem, o espírito, né, de Druso. Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo como incansável guardião de nossas almas, destinadas a teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária. Tu que nos conheces os crimes e deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los. Unge-nos com o entendimento de tuas leis, para que não repilamos as oportunidades do resgate. Emprestaste-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento, como favores da tua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas justa. Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa libertação ao bafejo de teu carinho. Ó Pai, infunde-nos coragem para que nossas fraquezas sejam esquecidas, inflame em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos, e conduze-nos pelo carreiro da renunciação para que a nossa memória não se aparte de ti. Que possamos orar como Jesus, o Divino Mestre, que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todo aos teus desígnios. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Grande beijo, um grande abraço. Obrigada, seu Salomão. Gratidão a todos, viu? Obrigado a você. Obrigado, pela gente. presença. Boa noite. Obrigada pelo carinho, Elisete. Boa noite. Obrigado, amigo. Obrigado. Aquino. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Grande abraço a Obrigada. todos. Obrigada, gente. Gratidão. Boa noite, bom fim de Boa semana. noite a Vocês todos. também. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa Saúde. noite. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado. Saúde.